A graça e a paz, irmãos. Estamos hoje no 8º dia. Eu não sei o quanto você tem ouvido, o quanto você tem falado com Deus, mas eu sei que o momento é de você estar ligado, porque se você estiver fazendo jejum, estiver orando, não tem como você não ver o sobrenatural de Deus. E nós, até a minha conversa com a minha esposa, quando nós conversamos, nosso assunto é sobre o sobrenatural de Deus. A gente até esquece televisão, essas coisas, porque nós estamos ligados no que Deus quer fazer. E eu sei que depois desse período que nós estamos vivendo de grande dificuldade ou tempestade, vai vir o tempo da bonança. E Deus está conosco. E eu quero que nessa noite você seja abençoado com alguém muito especial. A Nicole vai estar aqui ministrando. E eu sei que você vai ser muito abençoado. Estamos começando a semana. Será uma semana que no meio o grande poder de Deus vai se manifestar, porque eu vou estar olhando para você, você para mim, para os meus irmãos. Nós vamos estar juntos, nós vamos estar comemorando o encerramento dessa campanha com grande poder. E eu sei que nessa noite Deus vai acrescentar algo grandioso para você. Cada vez que eu vejo a Nicole ministrar, eu sinto a presença de Deus, sinto o poder que há em Deus numa jovem tão dedicada às coisas de Deus. Então, ela vai estar agora trazendo uma palavra de Deus para você. Eu declaro em nome de Jesus, ela a boca de Deus dentro da sua casa agora, no seu celular, e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite. A paz, irmãos, tudo bem? Primeiramente, eu sempre gosto de dizer que é realmente um privilégio de estar aqui, uma verdadeira honra de ter essa oportunidade de ministrar uma palavra para vocês. E o desejo do meu coração hoje é que tudo aquilo que o Senhor revelou ao meu coração e trouxe verdades para mim, isso vá de encontro ao seu coração também, amém? Então, nós tivemos dias maravilhosos, né, dessa campanha de jejum e oração, dias incríveis, com ministrações poderosas, e eu creio e declaro que hoje não será diferente. Então, hoje nós vamos falar, ou melhor, eu quero trazer para vocês o tema de mover-se no sobrenatural, mesmo quando nosso trabalho não dá frutos. Ou seja, como nós podemos nos mover no sobrenatural quando tudo dá errado? Porque é fácil nós servirmos ao Senhor quando tudo vai bem. É fácil nós sermos fiéis quando nós temos os melhores momentos da nossa vida. Mas nós somos desafiados a viver o sobrenatural quando nós passamos por momentos difíceis. Que nós precisamos ter fé e confiar de que ainda que nós não vejamos, o Senhor Ele continua fazendo porque Ele é fiel. E aproveitando o tema, né, que nós vamos aproveitar para falar hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. E você já se encontrou em uma situação que parecia que as coisas não davam certo? Parecia que você tentava e era sempre em vão? E você começou a ficar sem esperança, você começou a ficar sem saída e você não via solução para o seu problema? Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, todos de nós já nos encontramos, né, em situações assim. Ou muitas vezes você que está ouvindo, você está nessa situação. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 5, e eu vou ler com vocês do versículo 1 ao 7. E na minha versão diz assim: Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando eu jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que vai guiar a nossa ministração de hoje.
e que ela possa falar muito aos nossos corações, em nome de Jesus. Então, esse texto me chamou muita atenção, porque ele diz que Jesus estava em uma praia, né? E aí ele estava caminhando por lá e a multidão queria ser ensinada por ele. E ele tem a sábia decisão de entrar em um dos barcos e ele escolhe o barco de Pedro. E aí ele entra nesse barco, ele pede para Pedro se afastar um pouco. E quando ele termina de ensinar a multidão, ele diz para Pedro, jogue a sua rede. Só que é engraçado nesse cenário nós analisarmos que Pedro naquela noite ele havia pescado por muito tempo e ele não tinha conseguido nada. E muitas vezes eu me coloco no lugar de Pedro e eu penso, ele devia estar imaginando, poxa vida, Jesus, o Senhor sabe que eu tentei, o Senhor sabe que eu passei a noite toda, eu não tive sucesso e o Senhor ainda vai fazer eu tentar de novo. E eu imagino, né, o quão difícil deve ter sido para Pedro olhar para a condição dele, que tinha tentado e não tinha conseguido, e dizer para o Senhor, Senhor, já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E isso me lembra muito da nossa vida no dia a dia, né? Muitas vezes nós lemos uma palavra e ela parece tão distante, mas isso pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida. Então, como será que eu e você, nós reagimos quando as coisas não saem do nosso jeito? Como será que eu e você, nós agimos quando algo dos nossos planos ele sai diferente do esperado? Muitas vezes eu não sei quais são os seus sonhos, mas às vezes você tem o sonho de um casamento, né? Sem brigas, sem discussões, e parece que cada dia que passa você e seu esposo discutem mais. Às vezes você tem o desejo de que alguém da sua família ou até mesmo os seus filhos se convertam e parece que cada dia isso está mais longe de acontecer. Muitas vezes você quer casar e você olha para a sua situação e você não vê recursos. Muitas vezes você tem uma perda na sua família e você não sabe como lidar com isso. E muitas vezes nós nos encontramos sem saída. E nesses versículos nós podemos ver que Pedro, ele podia não ver saída para a situação dele, mas ele escolheu confiar em Jesus. Eu creio que naquela hora, Jesus ele queria ensinar ao coração de Pedro que, Pedro, não é sobre você estar no barco, mas é sobre quem está no barco com você. Porque a partir do momento que Jesus ele entrou no barco de Pedro e Pedro escolheu confiar em Jesus, ele viveu milagres. Então, será que eu e você, apesar de todas as nossas dificuldades e apesar de todas as nossas limitações, será que nós temos colocado as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos problemas na frente? Ou será que nós temos confiado realmente nesse Deus que... Então, nós não devemos desistir de algo só porque aquilo deu errado, né? Mas isso deve nos motivar. Então, muitas vezes, você tentou tanto algo na sua vida e muitas vezes nós ficamos tão frustrados quando algo dá errado que muitos desistem. E quando nós desistimos, que realmente nós temos um fracasso. Porque quando nós desistimos, nós não vemos o milagre de Deus nas nossas vidas. E Pedro foi assim. Ele creu que aquele momento era uma oportunidade de Deus mostrar para ele que ele era fiel. E na nossa vida é a mesma coisa. Todo fracasso, todo momento difícil é uma oportunidade de Jesus dizer para você e revelar ao seu coração que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre e que Ele tem um compromisso comigo e com você e por isso Ele não vai mentir, Ele não é homem para mentir. Então, falando sobre isso, que todo fracasso ou todo problema é uma oportunidade de Deus fazer o sobrenatural na nossa vida, me lembra a história daquele cego de nascença, em que as pessoas estão falando com Jesus e elas perguntam, mas por que ele é cego? É por conta de algum pecado que ele fez? É por conta de algum pecado que os pais dele cometeram? E Jesus diz, não, ele não é cego por nenhum desses motivos, mas ele é cego para que a glória de Deus se revele através da vida dele. Amém, irmãos? Então, eu não sei o que você tem vivido hoje, eu não sei qual área da sua vida que está travada, mas Jesus ele deseja operar um milagre, ele deseja mostrar para você que ele ainda é o Deus de milagres, que você precisa crer. Então, depender de Deus é nós termos a vitória garantida. Não importa se nós nos encontramos sem saída, se nós nos encontramos desanimados, frustrados, nós precisamos crer que com Jesus nós já somos mais que vencedores, amém? Um outro ponto que me chama muito a atenção nesse trecho é que Pedro ele se afasta para ouvir a voz de Deus.
E isso me faz pensar, será que ultimamente, nós temos nos afastado para ouvir a voz do Senhor? Eu estava vendo um podcast essa semana e ela dizia que a nossa geração é a geração mais ocupada que já teve. Uma geração que está sempre dizendo que não tem tempo, uma geração que está sempre dizendo que está ocupada. Mas será que nós realmente estamos sem tempo ou será que nós estamos sem prioridades? Porque muitas vezes nós passamos o dia, nós fazemos tantas coisas, nós interagimos, nós somos produtivos, mas será que nós temos incluído o Senhor no nosso tempo? Será que nós temos ouvido o que Ele tem a nos dizer? Eu creio que nós devemos conhecer o nosso Jesus. Eu comento muito com o pessoal da minha célula que é muito bom nós conhecermos Jesus, ir a um culto e ouvir que Deus nos ama. Mas será que eu e você, nós temos ouvido da boca do próprio Deus que Ele nos ama? É muito bom nós irmos em uma célula, talvez ouvir uma palavra online e saber dos milagres que Jesus Ele operou enquanto Ele esteve aqui na Terra. Mas será que eu e você, no nosso tempo a sós com Jesus, nós perguntamos, Jesus, me conte dos seus milagres e das suas maravilhas? Muitas vezes nós temos crido tanto no Jesus dos outros que nós não conhecemos o nosso próprio Jesus. Nós sabemos os milagres dos outros, mas nós não vivemos milagres porque nós não nos relacionamos com Deus. E eu lembro de algo muito recente, eu estava em uma das minhas orações e eu pedia para o Senhor, Deus, eu quero viver milagres, eu quero ter mais da sua glória para contar, eu quero dizer o que o Senhor fez, eu quero dizer que o Senhor foi bom. E eu pedi para Jesus para que eu pudesse ver de mais perto e realmente com mais detalhe o agir dele sobre a minha vida. E eu lembro que naquele momento eu fiquei parada e eu me atentei ao que o Espírito Santo queria me dizer, porque nas orações muitas vezes tem mais a respeito de nós ouvirmos do que falarmos para Deus. Então, naquele momento o Espírito Santo me disse, Nicole, você diz que você quer ver os meus milagres, você diz que você quer ver a minha manifestação, mas você não deixa eu agir na sua vida. Sempre que você pede para eu fazer algo, você já fez tudo sozinha. Então, como você quer que eu faça os milagres se você sempre me coloca como plano B na sua vida? E naquela hora foi uma revelação tão grande para mim, porque eu vi que para eu ver milagres, eu realmente precisava crer e deixar Jesus agir. Muitas vezes nós pensamos que Jesus ele vai operar um milagre na nossa vida e nós não temos que fazer nada, mas nós temos que permitir. Eu sempre gosto de dizer que Jesus ele é cavalheiro. Então ele não faz nada na sua vida se você não der autorização. Ele não pode mudar aquilo que você deseja não mudar. Ele não pode fazer aquilo que você não acredita que ele pode fazer. Então eu e você, nós precisamos ter fé e nós precisamos crer que Jesus ele pode fazer e assim eu e você nós veremos milagres, amém? E aí nós entramos realmente no ponto que Pedro ele vive o sobrenatural com Jesus no barco naquele momento. Então muitas vezes nós falamos, né? Que o sobrenatural ele é liberado sobre a nossa vida quando nós temos fé. E nós ouvimos tanto falar sobre fé, e se você for pesquisar o significado de fé, até mesmo na Bíblia, nós vamos ver que fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é a negação da dúvida. Fé é você crer que já deu certo, mesmo sem nem ter acontecido. Fé é você crer e enxergar aquilo que os seus olhos naturais não conseguem ver. Então, nesse trecho que nós lemos juntos no início, no versículo 5, eu peguei de uma outra versão, e Pedro diz assim para Jesus, Mestre, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Então, nesse momento, eu creio que Pedro ele teve duas atitudes diferentes. A primeira, ele disse para Jesus as circunstâncias que ele se encontrava. Olha, Jesus, eu passei a noite toda pescando e eu realmente não consegui nada. E a segunda é que ele diz que, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Então, Pedro ele reconheceu que ele estava em uma situação de fracasso, porque ele não obteve sucesso, mas Pedro ele disse, Senhor, ainda que tudo tenha dado errado, eu sei que o Senhor é o Deus que pode reverter a minha situação. E nesse momento, Pedro ele foi desafiado a viver pela fé e não pela vista, porque o que Pedro enxergava pela vista dele era que ele realmente não ia conseguir nada de jeito nenhum. Se nós fôssemos pensar qual seria a nossa reação, seria irmos para casa, guardar a rede e se lamentar.
lamentar por uma pescaria que não deu certo, se lamentar por um dia ruim, mas Pedro não. Pedro, ele fala, Senhor, não deu certo, mas eu escolho confiar mais uma vez. Eu escolho lançar as minhas redes mais uma vez, porque eu conheço o Senhor e eu declaro que eu já vi isso acontecer. Então, outro versículo que chama a minha atenção para essa questão de fé está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que diz que nós não vivemos pela vista, mas nós vivemos pela fé. Então, nós precisamos realmente crer que o nosso Deus, ele é o Deus que libera o sobrenatural nas nossas vidas. E uma história que me marca muito toda vez que eu penso nessa questão de nós crermos é a história de Josué e Caleb. Eu não vou ler ela aqui para não me prolongar demais, mas se você tiver interesse, ela está lá em Números 13, um pouquinho do 14. Nessa história, Moisés ele manda alguns espias para eles observarem a terra prometida, e quando esses homens voltam, eles se dividem em duas opiniões diferentes. A maioria dos homens, eles voltam e dizem que eles eram pequenos demais, que aquela terra era dominada por gigantes, por muralhas, e que eles nem tinham chance de vencer. Eu estou falando com as minhas palavras, irmãos. Mas nós temos dois homens que eles agem de forma diferente, e esses homens são Josué e Caleb. Caleb foi um dos que ele foi ousado e ele disse, não, nós já vencemos, nós temos Deus conosco e nós já ganhamos essa batalha. Então, Caleb ele se apegou à promessa que Deus tinha para ele. Caleb ele sabia que o que ele viveria não estava baseado no que ele podia enxergar, mas estava baseado no que ele podia crer. E quando eu li essa passagem, isso me levou a refletir. Poxa vida, Senhor, aqueles homens, eles tinham o mesmo Deus, eles estavam debaixo das mesmas promessas e eles estavam diante do mesmo problema. Então, o que foi que causou tanta diferença no pensamento deles? E o que causou mais diferença no pensamento deles foi a forma que eles enxergavam não só eles mesmos, mas as circunstâncias. E nós também somos assim. Quando eu e você, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o nosso cenário que está à nossa volta, nós somos desanimados, nós somos destinados ao fracasso, porque nós nos encontramos paralisados, talvez pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, que foi o que aconteceu com esses homens. Eles viram gigantes, eles viram muralhas e eles não tiveram fé. Eles não olharam com os olhos espirituais. Mas Josué e Caleb, eles olharam com os olhos da fé. E a fé, ela libera o sobrenatural sobre as nossas vidas. E por isso que eles conseguiram vencer essa batalha. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês com isso é que não importa qual seja o seu problema hoje, não importa qual seja a sua necessidade, mas o que realmente importa é o Deus que você tem. Talvez o seu sonho seja de ter um apartamento, uma casa própria, e você olha para a sua situação, você fala, Jesus, eu não consigo imaginar isso acontecendo, eu não vejo como. E nessa hora nós somos desafiados a não viver pela vista, mas nós vivemos pela fé. E é dizer igual Pedro, né? Pedro, como eu já disse no versículo 5, ele fala, nós pescamos, não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei as minhas redes. Então é nós falarmos, Jesus, eu me encontro nessa situação, mas eu tenho fé, eu creio e eu declaro que o Senhor pode mudar, porque o Senhor é um Deus de milagres. Então, eu não sei qual área da sua vida você tem encontrado dificuldade de crer que Jesus pode operar, mas eu quero que você saiba que independente da situação, nós temos um Deus que Ele é o Deus do impossível. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus. E Ele deseja ver agir o milagre na sua vida. Ele deseja agir, Ele deseja operar. Mas isso depende de mim e de você. Então, para concluir, eu queria lançar e eu queria dizer algumas chaves para que eu e você, nós possamos viver o sobrenatural, não somente um dia, não somente durante algumas horas, mas que o sobrenatural de Deus ele seja um estilo de vida nas nossas vidas, nos nossos dias. E então, o primeiro deles é que nós precisamos entender que nós fomos criados para viver no sobrenatural de Deus. E não é só possível entender, mas nós precisamos desejar. Porque viver no sobrenatural de Deus é viver a vida que o Jesus ele separou para nós, é viver a vida que o Senhor separou para nós desde o início, uma vida de fé. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar diversos milagres e diversas partes que Jesus ele diz que nós faríamos milagres e maravilhas maiores do que ele fez. Então, por que eu e você, nós nos contentamos com tão pouco?
Por que eu e você aceitamos viver em um nível tão raso de intimidade, sendo que Jesus ele diz que nós vamos fazer? Ele não disse que talvez nós faríamos. Ele disse que nós vamos fazer isso. Então eu e você nós precisamos ser ousados e desejar mais. O próximo é que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e depender do Senhor. Então, nós precisamos parar de dar as mesmas respostas, nós precisamos parar de pensar da mesma forma e nós precisamos colocar o Senhor na frente. Porque a nossa mente ela precisa ser transformada dia após dia. E eu declaro que a sua mente e a minha mente serão transformadas para que nós possamos colocar o Senhor na nossa frente, que nós possamos realmente depender dele, sem olhar para as nossas limitações, igual a Pedro, sem olhar para as dificuldades, mas olhar para quem estava com ele. Naquele momento, Pedro, ele teve sucesso. Ele viu o milagre porque ele entendeu que o poder estava em quem estava no barco com ele. E da mesma forma, eu e você, nós vamos ver milagres porque o Deus que está conosco, ele é um Deus de milagres e ele é o Deus do sobrenatural. O próximo, e eu acho que é um dos meus pontos que mais marcam o meu coração, é que nós devemos dar passos no escuro. Quando nós falamos de passos no escuro, não são passos de insegurança, de não saber onde está pisando. Mas é você confiar que ainda sem você saber para onde você está indo, o Senhor ele vai te dar o melhor. É você pisar antes mesmo de saber se existe um chão abaixo dos seus pés. É você caminhar ao menos sem saber para onde você está indo, porque você confia no Senhor. E muitas vezes falar disso parece algo tão fácil, tão simples, mas é essa vida que Jesus ele deseja para nós. Ele deseja um nível tão incrível de confiança e de dependência e de relacionamento que nós possamos confiar nele sem olhar para nenhuma outra circunstância, sem olhar para nenhuma outra limitação. Então, nós precisamos declarar o invisível para que o visível aconteça. E muitas vezes você pode estar na sua casa falando, como assim? Então, Deus ele criou o mundo somente com palavras. Não diz que ele foi construindo, mas ele falou e haja luz. Então nós precisamos também declarar. As nossas palavras elas têm poder. Então um instrumento muito poderoso para nós vivermos o sobrenatural nas nossas vidas é declarar o que a palavra diz, é declarar a nossa realidade espiritual. Porque quando nós declaramos a vida espiritual, quando nós declaramos aquilo que nós queremos enxergar, a nossa realidade ela é transformada, amém? Então, através da nossa fé, através da nossa palavra, através das nossas declarações, nós podemos mudar as nossas circunstâncias, porque Deus ele age em favor daqueles que têm fé, amém? E o próximo é que onde Deus te guia, ele provê. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm medo, elas têm receio de confiar no Senhor, porque elas falam, mas eu não sei, será que se eu for por esse caminho, como que eu vou fazer tal coisa? E, irmão, eu não sei para o quê, ou para que lado o Senhor ele tem te guiado nesses últimos dias, ou talvez ele vai te guiar a partir de agora. Mas ele quer que você entenda que onde quer que ele mandar você ir, ele vai prover tudo o que você precisa. Se ele mandar você fazer algo, não olhe para como, quando, por quê, mas seja como Pedro. Senhor, eu vejo muitas limitações, mas sobre a sua palavra eu lançarei a minha rede mais uma vez. É porque eu escolho não enxergar naquilo que eu vejo, mas eu escolho enxergar e me apegar no que a sua palavra diz sobre mim. Eu escolho crer no que o Senhor diz que eu sou, eu escolho crer no que o Senhor diz que tem para mim e eu me apego às suas promessas. Se nós vermos a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, ela não tem sequer uma mentira. E dia após dia ela se renova nas nossas vidas. Então, se existe algo que nós devemos nos apegar hoje em dia, é a palavra de Deus. Porque ela sempre vai te trazer fé, ela sempre vai te trazer esperança e ela sempre vai te guiar aonde quer que Jesus queira te levar. Amém? Então, no final da ministração de hoje, eu quero dizer que assim como Jesus ele entrou naquele barco e ele falou para Pedro, ele quer que você lance a sua rede mais uma vez. Talvez você se encontre sem esperança, talvez você já tinha desistido,
mas o Senhor, Ele te convida para lançar as suas redes. Dessa vez, não olhando para as suas limitações, não olhando para você no centro, mas Ele quer que você lance as suas redes, sabendo que Ele é o Deus que age em seu favor. A palavra diz que Cristo, Ele se preocupa até mesmo com os passarinhos, até mesmo com as flores. Quem dirá nós que somos filhos de Deus, amém? E eu quero deixar para vocês um versículo para que isso possa renovar a nossa fé e trazer ânimo aos nossos dias, que ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, que diz que tudo é possível ao que crê. Então, irmão, quando a Bíblia diz que realmente tudo é possível, é que tudo é possível. Então, não duvide, não hesite, não dê lugar à dúvida, mas dê lugar à fé. O meu desejo de hoje é que eu e você, nós possamos viver dia após dia uma vida no sobrenatural de Deus. Que o sobrenatural de Deus seja um hábito para nós, seja algo sempre presente em nossas vidas e que nós possamos cada dia mais fechar os olhos e depender cada vez mais do Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e eu espero que mais uma vez nós possamos continuar sempre caminhando juntos e nessa campanha nós ainda teremos muito mais. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua noite.